Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês assistem esse vídeo. Esse vídeo de hoje serve justamente para continuar a falar sobre o realismo, esse movimento literário que a gente começou a falar semana passada. Puxando já alguns ganchos do que a gente já falou semana passada, né? No vídeo que a gente já falou, que eu falei já, né? Sobre o que foi o realismo, qual é a sua principal característica, a gente pode pensar naquela questão já que foi dita, sobre o que vem antes do realismo é o romantismo, que tinha aquela visão idealizada do romance, né? Idealizada do Brasil, idealizada do índio, e o realismo chega para dizer o seguinte: não, beleza, as coisas não são assim, essas mil maravilhas que vocês estão dizendo. Não é, e nós vamos mostrar agora o mundo como ele é, realmente cru, a verdade nua e crua. Basicamente, isso é o realismo, de maneiras bem breves, assim, né? Pensando de uma maneira bem crua, bem macro. Daí a gente vai começar a pensar o quê? O realismo no Brasil. O realismo no Brasil, ele é um movimento muito, talvez o movimento mais famoso do Brasil, não sei, mas ele é um movimento assim que ele muito que a gente tinha o romantismo que tinha vários autores, José de Alencar, Alves de Azevedo, Castro Alves e várias gerações. O realismo é muito diferente nesse sentido. Por quê? Porque o realismo ele vai pensar num único só escritor, que também já foi romântico, né? Ele teve a sua fase de romantista, mas depois virou um realista. E esse único escritor basicamente vai moldar toda a obra do realismo no Brasil. E quem que esse escritor é? É Machado de Assis, talvez o escritor mais famoso do Brasil. E eu acho que, se não me engano, um dos mais traduzidos para fora do Brasil, assim, basicamente. Machado de Assis, provavelmente vocês já ouviram falar de algum momento dele na escola, algum professor de português, ou talvez de até outra área de história, tenha comentado algo sobre ele. Ele foi um escritor do Rio de Janeiro, da cidade mais pobre, da classe média baixa ali do Rio de Janeiro. Entre tantas coisas que ele fez na vida dele, ele trabalhou com tipografia, trabalhou com essas coisas de jornais, ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, e o que eu queria muito destacar para vocês era justamente essa questão. Ele é um cara que veio da pobreza, ele era de uma classe baixa social, e ele chegou a chegar a uma classe mais alta justamente por meio da escrita, por meio do trabalho dele como escritor. Tanto é que até ele já, na época ele já era reverenciado, e hoje mais ainda como o maior escritor da língua brasileira, né? Da língua portuguesa brasileira, né? O maior escritor do Brasil. A gente pode pensar também mais o que sobre ele? Sobre Machado de Assis. Algumas características, né, sobre a escrita dele. A gente pode pensar que ele é um cara que escrevia. Como eu falei, o realismo vai trabalhar a realidade do Brasil, né? A realidade nua e crua. Ele falava sobre uma série de problemas sociais que o Brasil passava, mudanças políticas, mudanças sociais, por meio dos romances dele, mostrando, por exemplo, a vida de personagens e como a vida desses personagens eram afetadas por causa de mudanças políticas. Semana passada eu falei sobre um livro chamado Esaú e Jacó, que justamente falava sobre isso, né? Eram dois irmãos que se viviam se brigando, um defendia o império, o outro defendia basicamente a república. E o plano de fundo desse livro é justamente a mudança do Brasil Império para o Brasil República. A República Velha ainda, a primeira república que o Brasil teve, do Deodoro Fonseca e do Peixoto. Esse é um exemplo, mas Machado de Assis teve vários outros assim sobre plano de fundo sobre o Brasil, né? O livro mais famoso dele, que talvez seja o marco inicial do romantismo, é esse aqui, ó, que provavelmente vocês já viram na biblioteca da escola, o Dom Casmurro. Que basicamente, assim, em linhas breves, assim, falando dele. Vou falar dele porque a gente também não vai trabalhar tanto ele, a gente vai trabalhar outro. Em linhas breves, o Dom Casmurro fala sobre o quê? O Dom Casmurro fala sobre um cara, sobre um menino, que se apaixona por uma menina, que é a Capitu. Ele, na primeira parte do livro, desenha todo um amor sobre ela, toda a questão de como ele é apaixonado por ela, mas por questões de ciúmes, por questões de um certo machismo até, de uma certa insegurança em relação a ele. Ele começa a desconfiar que o filho dele, que eles têm um filho na história, e esse filho não é do melhor amigo dele, não é ele, o pai da criança. E a história vai se desenvolvendo a partir daí, com toda essa questão. Ela traiu ele ou não traiu ele? É uma questão que é muito recorrente na literatura brasileira, até por sinal. Mas o que é o barato desse Dom Casmurro é justamente a pensar como o ser humano, um amor é destruído, completamente estraçalhado, justamente por uma questão de segurança, uma questão de desconfiança, de não conseguir confiar na outra pessoa.
Basicamente a gente pode pensar isso sobre Dom Casmurro. A gente não vai focar tanto nele, porque a gente tem outras obras para focar justamente, né? Já falei de Exaú Jacó também. Tem outra história dele, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que basicamente é a história do defunto, né? Que conta a história de um homem que já morreu. Ele narrando a história, né? Interessante pensar também que todas as histórias do Machado de Assis, todas não, mas que a gente está falando agora hoje, a maioria, por sinal, são narrador em primeira pessoa. E esse narrador, uma característica muito machadiana da escrita dele, esse narrador tende ao quê? A comentar, a falar em primeira pessoa, obviamente, e conversar com o leitor, uma coisa que não era muito feita hoje, naquela época. Ele estabelecia muito bem um diálogo com o leitor, né? E também faria também, eu teria todo dotado de uma ironia e tal. Esse é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, aqui vou ler a primeira frase do como começa o livro, né? Ele vai narrar basicamente a história do Brás Cubas, que é um cara que já morreu, e ele, como morto, ele meio que começa a contar a história dele para outras pessoas. Contar toda a vida dele a partir da morte dele, né? Que já começa com aquela célebre frase, né? Ao verme que primeiro roeu as minhas frias carnes do meu cadáver, dedico com uma saudosa lembrança estas memórias póstumas. É um livro que a gente vai se ater mais pra frente, né? O que a gente poderia mais pensar sobre essas obras do Machado de Assis? Que esses dois casos aqui são casos bem realistas, são bem crus. Todos os dois vão ter romances. E nos dois, assim, o homem sofre pela mulher, que é uma coisa que tinha bastante no romantismo, mas aqui é um pouco diferente. Vai ter também uma característica muito pessimista, como eu falei, o Dom Casmurro, que ele destroça o amor, né, por causa da desconfiança, né. O Bento, que é o personagem, o Bentinho, ele vira Dom Casmurro justamente por ele vir um cara do nada, ele vira um cara resmungão. A insegurança dele leva ele a ficar muito desconfiado. E basicamente, o que a gente vai pensar? Como é que a gente vai começar a pensar Machado de Assis nessas próximas semanas, né? Esse mês, na verdade, né? Que é o nosso tema é realismo. A gente vai começar a pensar já pela poesia dele. A gente vai começar pensando justamente pelo amor dele, que foi uma mulher chamada Carolina. Eu vou declamar esse poeminha para vocês, e eu queria que vocês... Depois eu vou colocar ele no Classroom, justamente por causa de uma análise. O nome do poema é Carolina, que já era justamente a mulher de Dom Casmurro, que morreu em 1904. E ele morreu 4 anos depois. A Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro é quem repousas dessa longa vida, aqui venho e verei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu unidos, e ora mortos nos deixa separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Esse poeminha vai estar no Classroom, como eu falei. Ele já é um poeminha que fala sobre a morte da mulher dele e como ele sente essa morte impactando. Para as próximas semanas a gente vai estar falando mais sobre Machado de Assis, sobre algumas obras deles, mas a gente vai começar com essa. Tá bom, pessoal? Abração, se cuidem e até a próxima.